Olá, graça e paz. Nessas próximas reflexões eu quero olhar para você sobre pérolas do Salmo 40. Salmo 40 é um salmo maravilhoso que fala de esperança, que nos leva a confiarmos mais em Deus. E como é bom nós temos esses momentos de consolo balsâmico da parte de Deus através da sua palavra. Eu sou o pastor Darcis Borowski Jr., pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Estamos começando mais um Reflexões Bíblicas para aprendermos e sermos edificados pela palavra de Deus. Então vá comigo na sua Bíblia no Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo de Davi. Davi está ali orando para que Deus dê a ele uma condição de livramento. Certamente o contexto aqui são contextos de perseguições, de aflições que Davi certamente sofreu na sua vida com respeito às perseguições que Saul fez a ele, outros inimigos que ele teve. Sabemos que Aitofel, que era um dos seus homens mais íntimos, o traiu, sendo apoiador da rebelião, da rebeldia de Absalão contra Davi. E Davi é alguém que entende muito bem de aflição, entende muito bem de perseguição, entende muito bem de dias difíceis. E então, olhando para todos os seus momentos difíceis de vida, olhando para todos os seus momentos de aflição, ele então escreve o Salmo 40. E o Salmo 40 começa assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eis a primeira pérola do Salmo 40. Mal começamos a ler o Salmo e já encontramos pérolas preciosas da parte de Deus. Aqui o salmista diz que em momentos de aflições, de angústias, de desafios na vida, ele espera em oração, em súplica, em intercessão, confiantemente pelo Senhor. Ele sabia que Deus iria agir de alguma maneira. E aí ele responde como Deus age, como Deus ouviu esse clamor de Davi. Olha o texto: ele se inclinou para mim. Eu fico encantado com esse verbo inclinar nos Salmos. A todo tempo encontramos Deus se inclinando para ouvir, Deus se inclinando para ver o que se passa conosco. Deus está no seu trono da graça. Ele está sentado num alto e sublime trono, diz Isaías no capítulo 6. Deus é um Deus majestoso, grandioso, soberano. Mas Ele também é um Deus gracioso, misericordioso e amoroso. E por causa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração. Então, daqui para frente, todos os dias em que você estiver em um momento difícil da vida, quem sabe tendo que lidar com uma enfermidade, quem sabe tendo que lidar com um conflito na família ou no trabalho, quem sabe tendo que lidar com uma situação de vida financeira difícil, tendo que lidar com um desemprego. Quando você parar para orar, lembre-se, Deus está se inclinando para ouvir a sua oração. Deus não trata a sua oração com desdém, Deus não trata a sua oração com desprezo, mas Ele está atentamente ouvindo a sua oração e irá respondê-la, porque Ele é Deus gracioso, Deus amoroso, Deus de misericórdia. Mas o texto continua: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele não só se inclina como um Deus besbilhoteiro, como diziam os pagãos no primeiro século com respeito ao Deus dos cristãos.
Deus não se mete na história dos seus filhos porque é um Deus besbilhoteiro. Deus se mete na minha história e na sua história porque Ele é um Deus cuidador, Ele é um Deus protetor, Ele é um Deus que quer de fato agir a seu favor no dia de hoje, nos problemas que você está enfrentando hoje, e Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Por isso que o texto diz que o Senhor ouviu. Esse verbo ouvir na língua original significa estar atento a. Deus estava atento a cada palavra, Deus está atento a cada palavra que você profere em oração. Ele atende, Ele considera e Ele responde. É verdade que muitas vezes a resposta de Deus não é bem aquela que nós esperamos, porque Ele sabe o que precisamos melhor do que nós. Pode ser que a resposta dele para você seja um sim, e aí seremos plenamente agradados. Pode ser que a resposta dele seja um não, e então teremos que lidar com isso e entender porque Deus está respondendo com um não. Muitas vezes Deus está respondendo com espere, ainda não é o meu tempo. E eu tenho também que aprender a administrar isso. Mas Ele sempre responde, porque Ele ouve o meu clamor, Ele ouve a minha oração, porque Ele se inclina para nos ouvir. Essa é a fé que você tem quando você para orar. Quando você ora no trânsito, quando você ora no trabalho, quando você ora na escola, quando você ora aí na intimidade da sua casa, quando você para orar na igreja. Essa é a fé que temos, essa é a confiança que exercitamos, essa é a esperança que está no nosso coração de que Deus de fato está se inclinando com muita atenção para ouvir a nossa oração. Aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos essa percepção de que o Senhor está ouvindo de fato a nossa oração. Por isso eu quero orar com você agora e também pela sua família, pela sua vida, porque eu tenho fé, eu creio que Deus está ouvindo a minha oração, que Deus está agora se inclinando para ouvir a oração que faremos juntos. Abaixe sua cabeça e com fé oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado, porque mesmo que o Senhor esteja sentado num alto e sublime trono, o Senhor, por meio da Tua graça, se inclina para ouvir atentamente a nossa oração. E eu peço agora que o Senhor olhe por todos esses que estão acompanhando reflexões bíblicas no dia de hoje, pela TV Alfa Ômega. O Senhor conhece as suas aflições, os seus desesperos, os seus problemas e dilemas na vida. E eu sei que o Senhor, como Deus gracioso e cuidador, irá cuidar de cada detalhe, de cada situação na vida desses queridos. Então opera maravilhosamente, Senhor, porque os teus feitos são maravilhosos. E os ajude no dia de hoje, que cada um deles seja, Senhor, agraciados pela ação poderosa e amorosa do Senhor sobre suas vidas e a vida de suas famílias. Revista o Senhor e os assista com toda a sua graça. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, é uma alegria sempre estar com você com reflexões bíblicas. Divulgue. Nesses dias estaremos falando sobre as pérolas do Salmo 40, pérolas balsâmicas, consoladoras, fortalecedoras para a nossa vida, para os momentos de aflições e angústias. Se você conhece alguém que está angustiado, alguém que está afligido, compartilhe com ele, convide para assistir reflexões bíblicas e assim Deus há de consolar também essas vidas que você conhece. Deus te abençoe e que você seja plenamente assistido e revestido com a graça de Deus no dia de hoje. Fique em paz.